Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos de PET Complementar Volume 1, é o PET do segundo ano do ensino médio, estamos na semana 4. Se você quer conhecer mais a respeito dos PETs complementares, é só acessar o link que está na descrição do vídeo. Questão número 1. A sombra de um prédio, num terreno plano, numa determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. A altura do prédio em metros é. Então a gente tem aqui dois triângulos, eles são semelhantes, porque aqui nós temos um ângulo reto, aqui também nós temos um ângulo reto. E o Sol, a inclinação do Sol é a mesma tanto para o prédio quanto para o poste. Então os dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, existe a proporção entre os lados, né? Dois triângulos semelhantes, os lados são proporcionais. Como a gente quer descobrir aqui a altura do prédio, a gente pode montar então a proporção. A gente pode dizer que x está para 5, assim como 15 está para 3. Aí é só resolver. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. X vezes 3, 3x. 5 vezes 15, 75. Então, x é igual a 75 dividido por 3. Então, x é igual a 25 metros. Então, essa é a altura do prédio. Alternativa, letra A. Dando sequência na nossa correção. Questão 2. Um avião levanta voo em B e sobe fazendo um ângulo constante de 15 graus com a horizontal. A que altura está quando alcançar a vertical que passa por um prédio A situado a 2 km do ponto de partida? Então tem aqui um prédio no ponto A. A gente quer saber que altura ele vai estar desse prédio. A gente quer saber quanto vale essa altura. Beleza? Só que esse prédio A está situado a 2 km do ponto de partida. O ponto de partida foi esse. Então, de A até B, nós temos aqui 2 km. E queremos descobrir a altura. Então, aqui a gente tem um ângulo reto. O ângulo de inclinação, ele fala que é de 15 graus. Bom, se eu tenho medida de ângulo e tenho medida de lado, isso me leva a pensar que eu tenho que usar as razões trigonométricas. Seno, cosseno ou tangente. Nesse caso, o ângulo reto está aqui, então o lado oposto é a hipotenusa. O 15 graus está aqui, o lado oposto é o cateto oposto. E aqui vai ser só o cateto vizinho. Então, eu quero descobrir quanto vale o x, que é o cateto oposto, conhecendo o cateto adjacente, que é 2 km. Então, cateto oposto e cateto adjacente, isso me leva a pensar só na tangente. Tangente de 15 graus, que é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 15 está aqui, ó, 0,27. Então, 0,27. Cateto oposto é o que eu quero descobrir, x. Cateto adjacente, 2 km. Agora eu tenho 1 vezes x, x. 2 vezes 27, 54. Então, 0,54 quilômetros. Ou nós podemos dizer que seria uma altura de 540 metros. Né? Menos de 1 quilômetro, então 540 metros. Beleza? Então essa foi a nossa questão número 2. Questão 3. Então está aqui um helicóptero, uma sombra, e aqui eu acho que é um disco voador. Vamos lá, vamos verificar se é isso mesmo. Numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não identificado, em forma de disco, que estacionou a 50 metros do solo aproximadamente. Um helicóptero do exército, situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto, iluminou com um holofote conforme mostra a figura anterior. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco voador mede em metros aproximadamente quanto? Então a gente quer descobrir o raio do disco voador. Né? Quer subir esse pedacinho aqui, ó. O raio. Beleza? Aqui também é raio.
Bom, todo mundo consegue enxergar aqui dois triângulos, né? Eu vou destacar aqui um triângulo azul. Vou até fazer ele aqui de maneira separada, olha só. Tá aqui o triângulo azul. E também tem um triângulo vermelho. Esse aqui, olha só. Que seria o triângulo maior. Vou colocar ele aqui também, ó. Tá aí o triângulo maior. O que a gente sabe do triângulo maior? Que aqui embaixo vale 16. E que a altura dele, que é do helicóptero até a base, vale 50 mais 30. Então essa altura aqui, ela vale 80. Beleza? Já no triângulo azul, a base, eu não sei, vou falar que vale 2R, que seria o diâmetro. E a altura do triângulo azul vale 30, tá aqui. Esses dois triângulos são semelhantes, então é só montar a proporção entre os lados e, consequentemente, entre as alturas. Então, vou fazer o seguinte, 30 está para 80, esse cabe aqui no cantinho, 30 está para 80, assim como 2R está para 16. A gente pode simplificar por 10 pelo menos. E agora, 8 vezes 2, 16, que é igual a 3 vezes 16, 48. Então, R vai ser igual a 48 dividido por 16. Então, R é igual a 3 metros. Então, esse é o raio desse objeto não identificado. Ficamos aqui com a alternativa letra A. Questão 4. Determine os valores desconhecidos. Então, a gente quer aqui o valor de x e y. Beleza? Está aqui o ângulo reto. Então, do outro lado é a nossa hipotenusa. Aqui está o ângulo de 30 graus. O cateto oposto a ele só pode ser o cateto oposto, né? E o cateto vizinho é o cateto adjacente. Então, olha só, para achar o x e o y, cateto oposto e cateto adjacente, nós vamos ter que dar um jeito de utilizar a hipotenusa, porque a gente sabe que ela vale 12. Então, eu posso muito bem começar aqui com o seno de 30. Seno de 30 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30 vale meio. Cateto oposto vale y. Hipotenusa vale 12. Então, 2 vezes y, 2y. 1 vezes 12, 12. Então, y é igual a 12 sobre 2. Y é igual a 6. Agora a gente tem que dar um jeito de achar o x, que é o cateto adjacente. Isso pode ser cosseno de 30 ou tangente. Eu vou usar o cosseno de 30. Então, cosseno de 30, cateto adjacente pela hipotenusa. O cosseno de 30, lá na tabelinha trigonométrica, vale raiz de 3 sobre 2. Se você não lembra esses valores, aqui em cima tem um card. Lá permite você decorar essa tabelinha trigonométrica, que é muito importante. Cateto adjacente, x. Hipotenusa, 12. 2 vezes x, 2x. 12 vezes raiz de 3, 12 raiz de 3. Então, x é igual a 12 raiz de 3 dividido por 2. Então, 12 dividido por 2, 6 raiz de 3. Então, tá aí o valor do y e o valor do x. Vamos para o item B. Bom, o item B é a mesma ideia, né? Tá aqui o ângulo reto, o lado oposto é a hipotenusa. Tem aqui o ângulo de 30 graus, o cateto oposto está aqui, só pode ser o 10, e o cateto vizinho é o adjacente. Agora, eu tenho o cateto oposto que vale 10, então tem que dar um jeito de utilizar o cateto oposto. E para utilizar o cateto oposto, eu posso pegar o seno de 30, porque lá é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30, meio. Cateto oposto, 10. Hipotenusa é o x. Então, 1 vezes x, x. 2 vezes 10, 20. Acabou. O y
é o cateto adjacente. Então, vou pegar aqui o cosseno. Então, cosseno de 30, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O adjacente, y. E a hipotenusa é o x. E o x vale 20. 2 vezes y, 2y. Raiz de 3 vezes 20, 20 raiz de 3. Então, y é igual a 20 raiz de 3 sobre 2. Então, 20 por 2, 10 raiz de 3. Beleza? Para finalizar a nossa correção, temos aqui a questão número 5. Na figura abaixo, o segmento AH é a altura do triângulo ABC relativa à base BC. Qual é o comprimento do segmento BC? Então, a gente quer a medida do segmento que vai de B até C. Vamos dividir ele em duas partes. Eu preciso descobrir quanto vale esse x aqui, depois quanto vale esse y. Então, BC vai ser x mais y. Beleza? Bom, vou pegar aqui o primeiro triângulo, esse triângulo azul aqui, triângulo AHB, que tem um ângulo de 45. Bom, se esse ângulo é 45 e a H é a altura, aqui também só pode ser 45. O triângulo é isósceles, tem dois lados iguais. Então aqui também vale x. Beleza? Bom, nesse triângulo azul, o ângulo reto está aqui, então 2 é hipotenusa. Os outros dois lados são catetos e tanto faz quem é o oposto, quem é o adjacente, porque eles são iguais. Então eu vou usar aqui o seno de 45. Seno de 45, cateto oposto, sobre hipotenusa. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cateto oposto a 45, x. Hipotenusa 2. A gente pode simplificar os denominadores, então x vale raiz quadrada de 2. Beleza? E agora, então, nós vamos para o valor do y. Vamos pegar o triângulo da direita, vamos destacar ele aqui em vermelho. Está aí destacando ele em vermelho, também é um triângulo retângulo. Bom, em relação a esse ângulo de 60, lá do outro lado nós temos o cateto oposto. E queremos aqui o cateto adjacente. Oposto adjacente, isso é tangente. Tangente de 60. Cateto oposto pelo adjacente. Tangente de 60 é raiz de 3. Cateto oposto, x, que vale raiz de 2. Adjacente, y. Então, eu tenho aqui y vezes raiz de 3, y raiz de 3, que é igual a raiz quadrada de 2. Então, y é igual a raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 3. Passa a raiz de 3 dividindo. Bom, vamos racionalizar. Vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. 2 vezes 3, 6. Então, raiz de 6. Sobre 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então, está aqui o valor do y. Agora, eu estou pronto para achar o BC. BC é igual a x, que é raiz de 2, mais y, que é raiz de 6 sobre 3. Então, o BC vai ser igual a essa expressão que não tem aqui. Vamos puxar um fator comum aqui. Raiz de 2, aqui dentro também tem raiz de 2. Então, vou colocar raiz de 2 em evidência. Raiz de 2 dividido por raiz de 2, 1. Raiz de 6 dividido por raiz de 2 vai dar raiz de 3 sobre 3. Então, esse é o valor da base BC. Consigo associar aqui ao item B. Beleza? Assim a gente encerra a semana número 4. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E até a próxima.